Então hoje nós estamos nesta quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Acredito que muitas dúvidas surgem, principalmente quando a gente fala sobre humildade, né? A gente trabalhou isso algumas vezes e hoje nós vamos ler uma passagem que vai nos interpelar sobre isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, São João Bosco. Então, o evangelho que a igreja nos propõe hoje está no capítulo 20 de São Mateus, lá no versículo do 20 até o 28. Né? Então, diz assim: A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, dirigiu-se a Jesus e prostrou-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: O que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: Podemos. Jesus disse então: Sim, do meu cálice bebereis, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles para quem meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, indignaram-se com os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior no meio de vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja vosso servo. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra da salvação. Então, neste evangelho, o que nós observamos? Neste evangelho nós observamos, primeiro, uma mentalidade mundana. Eles esperavam que Cristo fosse um rei, né? Que o reino de Cristo fosse como o de Salomão, de Davi. E é óbvio que nessas negociações de uma autoridade vem também os acordos políticos. Nós não temos a figura do rei, mas nós temos a figura do executivo no Brasil. Presidente, governador, prefeito. E muitas vezes quem os apoia recebem cargos, né? Prestem atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo os questiona primeiro, né? Primeiro ele afirma: vocês não sabem o que estão pedindo. Por quê? Porque não é este o reino que Jesus está dizendo, né? Depois Jesus pergunta: vocês vão beber do cálice? Podem beber do cálice que eu vou beber? Eles falam que sim, né? O sofrimento, perseguição e até mesmo o martírio. Jesus fala que colocar a direita e a esquerda não cabe a ele. Só que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele fecha este evangelho com um alerta muito maior. Ele diz que os poderosos deste mundo agem assim. Aqui nosso Senhor diz: sabei que os chefes das nações as dominam. A outra tradução seria oprimem, né? E os grandes impõem sua autoridade. É um autoritarismo. É assim que é o esquema do mundo. No mundo, quem tem autoridade, muitas vezes oprime e cresce justamente rebaixando aquele que é subordinado, diminuindo, usufruindo e às vezes explorando. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: entre vós não deve ser assim. O Papa Francisco falava do mundanismo. O que é mundanismo? É a gente pegar a estrutura do mundo, o jeito de pensar do mundo e trazer para as coisas de Deus. Lá numa associação, num clube, num sindicato, existem acordos políticos, existe autoridade, existe uma rixa onde existe um inimigo contra o outro combatendo, entende? No mundo existe acordos, até mesmo espúrios. No mundo existe corrupção, desonestidade. No mundo quem tem mais, muitas vezes pisa. O rei precisa ser servido por todos e todos devem dar a sua vida pelo rei.
No reino de Deus não é assim. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso claro, começando por Ele. Ele que é Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus e homem verdadeiro. Ele não veio para ser servido. Pelo contrário, Ele prestou a nós um serviço de salvação. A morte de Cristo na cruz mostra como deve ser quem tem autoridade. Quem tem autoridade não deve consumir a vida das pessoas subordinadas ou que ele precisa cuidar. Quem tem autoridade precisa morrer pelos seus. Isso, eu gostaria de falar brevemente, isso acontece, por exemplo, na própria vida de comunidade. Eu vou dar o meu exemplo como padre. Na paróquia, o padre não é para ser o chefe dos fiéis. Como se isso fosse uma empresa, eu fosse o gerente, o administrador, ou pior ainda, o dono. Pelo contrário, o primeiro a morrer por todos numa paróquia é o pároco. Não pode ser o contrário, né? Às vezes as pessoas brincam aqui na paróquia, o padre proibiu de dar presente para ele. Amo todas as pessoas e quero amar mais, mas eu gostaria que a gente perdesse essa cultura de que nós precisamos, às vezes, bajular. Claro, muita gente vem sem nenhuma intenção, de uma forma muito espontânea, não estou julgando, mas não gostaria que criasse uma cultura assim. Por quê? Porque eu, como sacerdote e pároco, mesmo que tenha autoridade sobre todas as pessoas neste território, essa autoridade precisa ser exercida na caridade, no serviço. Na verdade, eu sou servo de todos vocês. O Papa tem 8 títulos e eu acredito que o mais profundo deles, na questão do serviço, seja esse. Ele é servo servorum Dei, servo dos servos de Deus. Imagine, todos nós somos servos de Deus. O Papa é nosso servo. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso, nosso Senhor Jesus Cristo serviu. O Papa é servo. O pároco deve ser servo de todos. Todos nós que temos autoridade precisamos exercer como serviço. Então, prestem muita atenção. No nosso meio não cabe a linguagem maldosa, a picuinha, o carreirismo de cargos, de funções. No nosso meio não cabe as disputas por poder, porque no nosso meio o maior é aquele que dá a vida por todos. E isso precisa ser assim em todos os lugares, senão nós seremos igual ao mundo. Você que tem autoridade sobre os seus filhos, exerça com caridade. Você que tem autoridade sobre os seus funcionários empregados, olhe para eles com o olhar de Cristo. Você que tem pessoas subordinadas a você, mesmo que seja a criação, que cuide do sítio, da roça, da fazenda, da plantação, mesmo que seja um animal, olhe para ele com o olhar de Cristo. Um não que você dá para um filho, ou até mesmo um trabalho que você faz, você que tem autoridade, você exerce um trabalho de Cristo, um verdadeiro serviço. Então prestem atenção, no nosso meio não pode ser igual no mundo. Não pode ser jamais igual no mundo. O propósito de hoje, eu gostaria que você olhasse a todas as pessoas que você exerce alguma autoridade. E pense já de manhã, essas pessoas que você vai encontrar durante o dia, e já pense nelas com o olhar de Cristo, para que a sua autoridade não seja a tirania do mundo, mas que seja um serviço de amor e salvação. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, vós não quisestes ser servido nesta terra, mas pelo contrário, o Senhor nos serviu com a pregação, com a cura, com a libertação e principalmente com o seu sacrifício de amor na cruz. Nós te pedimos, Senhor, cura o nosso coração da necessidade de grandeza, da necessidade de humilhar para se sentir melhor, da necessidade de se mostrar grande como é assim no mundo. Senhor, dai-nos um coração generoso e caridoso, para que nós exerçamos a nossa autoridade assim como o Senhor exerceu, como um verdadeiro serviço,
de amor e salvação. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.